Retomando então, pessoal, só lembrando que eu me equivoquei na aula passada, a aula de hoje é a aula de 1/6, tá? Eu estou gravando dia 2/6, mas é a aula do dia 1/6, tá? Então, vídeo 2, Stuart Mill, aula 1/6, mês 6, mês de junho. Estamos quase na metade desta catástrofe chamada 2020. Então, vamos lá. John Mill. Então, vimos ali algumas características gerais importantes. Vamos agora, então, aterrizar um pouco mais no pensamento político do John Mill, que é o que mais importa para a gente, né? Primeiro, vamos lá, então, falar de democracia. Então, o contexto histórico do John Mill é muito parecido com aquele contexto histórico do Tocqueville. Então, em ambos os casos, eles estão se defrontando com essa nova novidade política que é a democracia, tá? Que vem sendo agora reformulada e readaptada, ressignificada a esse mundo que está surgindo naquele momento histórico ali, final do século XIX. Tá? Então, lá, democracia. Na perspectiva de John Mill, é a melhor forma de governo. Por quê? Porque é aquela que melhor possibilita o desenvolvimento da liberdade. E é só com uma plena liberdade que haverá o desenvolvimento, que haverá o progresso. O progresso aqui, o desenvolvimento do ser humano. Não é só que um progresso do ponto de vista de modernidade, de tecnologia. Não é isso. A ideia dele é que a democracia é o melhor regime que garante o melhor desenvolvimento da liberdade. E quanto melhor desenvolvimento nós tivermos da liberdade, mais progresso do ser humano haverá. Não é um progresso necessariamente de tecnologia, é um progresso no desenvolvimento das capacidades do ser humano, tá? Em se transformar em algo melhor. Tá? Essa é a lógica. Então, a democracia, na visão dele, é o governo que melhor possibilita a liberdade. E é pela liberdade que nós teremos o melhor desenvolvimento das capacidades individuais de cada um de nós. Um regime sem potencializar a liberdade, um regime sem plena liberdade, é incapaz de promover o desenvolvimento pessoal dos indivíduos, tá? Na perspectiva dele. Lembro que também em Tocqueville havia essa questão da preocupação, né? Por Tocqueville, a democracia necessariamente traria igualdade, mas o Tocqueville se preocupava com o desenvolvimento da liberdade. John Mill também está nessa perspectiva, só que vai ter uma ótica de análise um pouco diversa, tá? Então, ou seja, é por meio da democracia que nós temos liberdade. E é somente com a liberdade que existe um progresso da humanidade, que a humanidade consegue se desenvolver em todas as suas capacidades humanas, tá? Inclusive morais, não somente do ponto de vista tecnológico. Outro ponto que interessa para nós, e também já aparecia em Tocqueville, é a questão da ditadura das maiorias. Também uma preocupação importante na época, principalmente na linhagem dos pensadores liberais. Então vamos lá. E aqui é interessante como o John Milton ele coloca o John Milton, desculpa, ele coloca a questão, ele coloca o problema, tá? Ele diz o seguinte: quando os governos eram fundamentados não na vontade do povo, mas na vontade de Deus, na vontade de um monarca, tá? O objetivo de toda a teoria política era impor limites àquele governo considerado heterônimo, ou seja, estranho à vontade do povo. Tá? No entanto, quando o poder político passou a ser fundamentado na vontade do povo, tá? Surgiu-se uma certa crença de que todo aquele debate da política envolvendo os limites do poder se tornou desnecessário, porque aí nós teríamos um autogoverno, o próprio governo seria decorrente da vontade do povo. Essa perspectiva tem uma certa influência do Rousseau. Lembram lá do Rousseau, que dizia que se fundamentava, de certa forma, uma democracia radical, de que o próprio povo colocava suas próprias leis,
Então, se o próprio povo coloca suas próprias leis, toda aquela teoria estabelecendo limites ao poder, ela perderia significado, porque é o próprio povo se autogovernando. Tá? O John Mill diz o seguinte: peraí, não, para com isso. Tá? Essa lógica de que não há mais necessidade de falar em limites, porque temos um governo popular e o povo se autogoverna, em verdade é uma falácia. Por quê? A tirania da maioria, ela é tão perigosa e tão perniciosa quanto a tirania de uma minoria ou mesmo a tirania de um homem só. Tá? Então essa ideia de que não faz mais sentido falar em limites porque agora o povo se autogoverna, tá? E como o povo se autogoverna, não há que se falar em limites, não há um poder heterônimo, mas um poder autônomo. Para John Mill, isso é uma baita de uma falácia. Por quê? A tirania da maioria, que pode decorrer da vontade popular, é tão perigosa, tá? Tão perniciosa, quanto a tirania de uma minoria, ou até mesmo a tirania de um só. E aqui eu transcrevo para vocês um trecho da obra dele, que é bem importante, faltou aspas aqui fechando, tá? A vontade do povo é, na prática, a vontade do maior número, ou da parte mais ativa do povo, conhecida pela maioria, tá? Ou daqueles que se fazem ser aceitos como maioria. Tá? Muitas vezes essa vontade do povo, na verdade, é uma vontade de uma minoria. Tá? E é uma minoria que passou a se impor, tá? E passou a se passar como uma maioria. Assim, o povo pode desejar oprimir uma parte de seu número. E são necessárias tantas preocupações contra isso, como qualquer outro abuso do poder. Isso é uma questão extremamente importante e está na alma do pensamento liberal, que depois vai ser desenvolvido pelo constitucionalismo moderno. Tá? O perigo não está apenas na tirania de um só. O perigo não está apenas na tirania de uma oligarquia. O perigo também está na tirania do próprio povo. Porque essa lógica do governo do povo, em verdade, é o governo de uma maioria, de um setor do povo que se faz circunstancialmente uma maioria. E essa maioria, mesmo sendo do povo pode decidir oprimir uma minoria. Vai ser justo só porque é a maioria? E aqui tem uma frase do Benjamin Constant, um outro pensador liberal, que infelizmente não vai dar tempo da gente ler, que ele diz que o injusto não pode se transformar em justo só porque isso é a vontade da maioria. Tá? O injusto não pode se transformar em justo só porque isso é vontade de uma maioria. Tá? Portanto, o John Mill, farejando esses perigos do sistema majoritário, ele tenta lançar alguns mecanismos institucionais que poderiam, de certa forma, refrear essa potencialidade de uma ditadura da maioria. Seriam eles, tá? Do ponto de vista eleitoral, uma representação política proporcional, tá? Onde cada setor da sociedade teria um espaço dentro dos canais institucionais políticos. Ele também propõe o chamado voto plurimo, que eu vou explicar um pouco melhor, e é até um pouco polêmico. Ele propõe o voto aberto, ele propõe o sufrágio universal para todos, e ele propõe o sufrágio feminino. Olha lá que interessante. E, além de todos esses mecanismos, ele é um grande defensor da liberdade. Tá? Ele acredita que, conjugando todos esses elementos, uma representação proporcional, o voto plurimo, o voto aberto, sufrágio universal e feminino, e também a garantia da liberdade, com esses mecanismos a gente consegue ter uma democracia com vontade popular, mas sem opressão das minorias ou de vontades que são contrárias a essas maiorias. Então, a proteção é necessário, então, a proteção contra a tirania da opinião e os sentimentos dominantes, e também a proteção contra uma tendência da sociedade a se impor, tanto pela lei quanto pela cultura. Tá? Então,
como se protege a partir dessas ameaças? Segundo ele, conjugando todos esses elementos aqui. Tá? Aqui nós temos uma preocupação muito parecida com aquilo que a gente já viu em Tocqueville. Tá? Ou seja, uma sociedade de massas que vai impondo o seu modo de vida, o seu modo de visão das coisas, e aqueles que não concordam são simplesmente oprimidos, seja do ponto de vista da opinião, e muitas vezes, e o que é mais grave, são oprimidos até pela lei, quando essa maioria acaba impondo a sua vontade como sendo a correta. Tá? São alarmes que o John Stuart Mill lançava já lá no século XIX e ainda são muito presentes no nosso dia a dia. Tá? Então, os interesses, na perspectiva dele, os interesses numa sociedade, eles tendem a se polarizar em dois blocos, proprietários e não proprietários. Essa pegada é mais ou menos a pista que o próprio Karl Marx vai também desenvolver sua teoria, que é a chamada luta de classes, é o proletário e o burguês. Então, o John Mill ele farejou também isso. A sociedade ali, ela basicamente, ela se polariza nesses dois pontos, proprietários, que o Marx chamava de burgueses, e não proprietários, que o Marx chamava de proletariados. Para Marx, esses polos jamais entrariam numa conciliação. O John Mill ele já acredita numa certa conciliação. E como que ele propõe, do ponto de vista até político, uma certa conciliação? O fiel dessa balança deveria ser um terceiro grupo, tá? Que não seja comprometido, que esteja comprometido com a justiça. Um terceiro grupo que nem seja alinhado completamente a proprietários, nem seja alinhado completamente a não proprietários. Esse terceiro grupo, que funcionaria como fiel da balança aí, na visão de Stuart Mill, seria o que a gente poderia denominar de elites culturais e científicas. Essas elites, elas teriam o discernimento necessário para fazer justamente essa moderação entre esses dois polos, sabendo entender interesses tantos vindos dos proprietários, como interesses também vindos dos trabalhadores. Nota aqui que esse modelo de democracia pensado por John Mill tem um tempero forte de aristocracia. Tá? Então, ou seja, mais uma vez aparece dentro da tradição política, de certa forma, uma teoria que vem desenvolvida desde lá do século XVII, que é a teoria do governo misto. Tá? Lembra que a gente viu em Maquiavel, o modelo republicano de Maquiavel, ele é um pouco misto, tem características monárquicas, democráticas e aristocráticas. Em John Mill também, ele é a favor da democracia, mas dentro da democracia, na visão dele, é preciso ter uma peça-chave. E essa peça-chave é aristocrática. Ou seja, ela é composta por uma aristocracia cultural científica. Não uma aristocracia de money. Tá? Nem toda aristocracia é de ricos. Geralmente a aristocracia de ricos é a mais bizarra e a mais escrota que tem. Tá? O que ele está falando aqui é de uma aristocracia cultural, científica, tá? Então, porém, como essa aristocracia, como esse grupo dessa elite cultural e científica é muito pequeno, tá? Eles precisam, então, dentro de um sistema constitucional, ter uma maior representatividade do ponto de vista proporcional. Ou seja, os seus votos valem mais do que os votos tanto dos proprietários como dos não proprietários. Tá? Isso seria o chamado voto plurimo. Essa perspectiva de John Mill não vingou historicamente e posteriormente a gente define a lógica de um homem, um voto, independentemente se é pobre, se é rico, se é da elite, do que for. Mas a visão do John Mill é de certa forma interessante.
Claro, é uma crença meio idílica nessa elite cultural. Até que ponto essa elite cultural não seria capturada por proprietários ou por proletariados, a gente não sabe, e há exemplos históricos que mostram que essa elite cultural é facilmente capturada por um desses polos aí. Tá? Mas enfim, é a proposta que o John Mill acreditava ser a mais possível e factível dentro daquele momento histórico. Beleza? Qual que é a visão de direito do nosso amigo John Mill? Vamos falar aqui um pouco rapidamente. Aqui é um campo de filosofia do direito, não é muito minha praia, então eu vou fazer um sobrevoo, beleza? Na visão dele, os direitos não têm nenhuma justificativa filosófica, tá? Independentemente da utilidade. Ou seja, o John Mill, como é muito característico da época dele, ele rompe com toda aquela tradição do justnaturalismo. Tá? Ele acredita que toda essa concepção justnaturalista teve lá a sua função política, mas do ponto de vista filosófico, do ponto de vista de teste, ela não se firma, porque não passa de uma mera abstração. Tá? Todo direito que é direito se justifica na utilidade, naquilo que garante prazer e naquilo que garante aversão ou evita-se o sofrimento. Então, na visão dele, não há direitos imutáveis e racionais a priori, tá? A partir de abstrações. E aqui um trecho da obra dele que é muito citado e muito oportuno. Tá? É oportuno afirmar que abro mão de qualquer vantagem que poderia ser atribuída ao meu argumento a partir da ideia do direito abstrato, como uma coisa independente da utilidade. Ou seja, ele está dizendo, ó, não existe direito abstrato desvencilhado da utilidade. Encaro a utilidade como o último recurso em todas as questões éticas. Tá? Então, ou seja, ele fundamenta tanto a ética como o direito na própria utilidade. Mas ela, ou seja, a utilidade, deve ser utilidade no sentido mais amplo, fundada sobre os interesses permanentes de um homem enquanto um ser progressivo. Tá? Como a gente poderia interpretar aqui? O que ele está falando de utilidade aqui é a potencialização, sobretudo, daqueles prazeres superiores. Tá? Vamos voltar aqui. Sobretudo, desses prazeres superiores. Porque são eles, o intelecto, a imaginação, as emoções, os sentimentos morais, são eles que melhor propiciam o desenvolvimento do ser humano enquanto ser humano. Os prazeres sensoriais inferiores, eles são importantes, não tenha dúvidas, tá? Não tenha dúvidas. Mas são os prazeres superiores aqueles que geram o desenvolvimento. Somente os prazeres inferiores, eles contentam o indivíduo, são bons, beleza, mas eles não tendem a gerar um desenvolvimento do ser humano enquanto tal. Tá? Eles não têm essa capacidade, são importantes, mas não têm essa capacidade. Então, o que dá a entender é que todo esse sistema jurídico, para ele, deve ser avaliado, certo ou errado, a partir da sua utilidade, sobretudo naquilo que eles favorecem esses prazeres superiores do ser humano, tá? Independentemente de qualquer abstração. Então, ou seja, o direito deve se fundamentar nessa utilidade, ou seja, na medida em que ele favorece, sobretudo, aqueles valores, aqueles prazeres superiores. E o que é o direito, então, enquanto lei positiva, que é aquele direito criado pelo Estado? Para John Mill, nada mais é do que o interesse de uma classe dominante. Classe dominante que consegue se impor como uma maioria. Seja ela os proprietários, seja ela os não proprietários. O direito nada mais é, pessoal, do que o resultado de um jogo político. Ponto. Ele não tem nada de abstrato, etéreo, santificado, nada disso. Tá? Ele é simplesmente o produto de uma vontade política, que nasce de um embate político. Tá? Ou seja, os afetos e desafetos da sociedade têm sido o principal fator que tem determinado as regras estabelecidas.
As regras estabelecidas de direito, chamado direito positivo, nada mais é então do que uma luta entre afetos e desafetos. Carl Schmitt depois vai falar que é uma luta entre amigos e inimigos. Ponto. Não há nada de metafísico no direito, a não ser uma vontade política que ganhou. Tá? Portanto, já que o direito não tem uma raiz metafísica, não tem uma raiz justa em última instância, como era a perspectiva abstrata do justnaturalismo, há evidentemente um perigo real de opressão legal. Tá? De opressão legal. Então aquela lógica de que é o governo das leis e não o governo dos homens é meramente uma lógica retórica, gente. Por quê? As leis podem ser opressoras também. Tá? Então há, na visão dele, claramente uma opressão vinda da lei. Então vamos só tentar repetir e melhorar esse argumento para ficar muito bem claro. Como ele rompe com aquela perspectiva do justnaturalismo, que colocava um fundamento de validade a priori para o direito positivo, que na visão de John Mill não passa de uma abstração, tá? Nós perdemos esse justnaturalismo com um fundamento de validade do direito. Na visão dele, então, o direito positivo nada mais é do que o produto de uma luta política. Consequentemente, ele pode, sim, ser opressor. Tá? E na visão dele, principalmente, o único meio que o Estado tem de interferir na autonomia individual dos indivíduos é por meio da lei. Tá? Isso é uma garantia formal? É, certamente é. Tá? Mas nada impede que essa lei também venha com um viés opressivo, ela também venha a oprimir os indivíduos. Tá? Logo, na visão dele, é preciso um certo equilíbrio. Tá? Essa lógica de que a lei também pode ser opressora, pessoal, depois, mais para frente, ela vai ser enfrentada pelo pensamento constitucionalista, onde surgirá, em última instância, os chamados controles de constitucionalidade. O controle de constitucionalidade nada mais é do que um mecanismo para avaliar a justiça daquela lei. Justiça não a partir de critérios metafísicos e abstratos, mas justiça a partir de critérios positivos também, que são aqueles estabelecidos em uma Constituição. Tá? Um dos principais autores que vão desenvolver isso é o nosso grande amigo Hans Kelsen. Tá? Mas isso está mais para frente de John Mill. Tá? John Mill não chega a entrar na importância dessas cortes constitucionais, controle de constitucionalidade. Isso não compôs o pensamento dele, mas compôs o pensamento dele a advertência. A lei também pode ser um mecanismo de violência, de opressão. Tá? Portanto, na visão dele é preciso um equilíbrio. A lei deve proibir apenas as ações consideradas prejudiciais à sociedade. Qualquer proibição legal apenas se justifica pelo grau de utilidade que ela representa. Ou seja, qualquer proibição legal só vai se justificar se ela potencializar o prazer, tá? Sobretudo a